Pai, fala comigo nesta manhã. Espírito Santo, ministra o meu coração. Vem com teu bálsamo sobre a minha vida. Unge os meus ouvidos, a minha mente e o meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu já quero ler o texto enquanto você está de pé. Eu vou falar do texto de Isaías, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 7, do versículo 1 ao 7, diz assim: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou um acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e o seu filho Sear-Jasub, e vão encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, e diga a ele: tenha cuidado, mas acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Poder assentar, queridos. Aqui a palavra de Deus narra de um acontecimento. No versículo 1 diz que os filhos de Jotão, e o neto de Uzias, e o rei de Judá, e o rei de Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-las. A Bíblia não diz que eles não tentaram atacar, não tentaram destruir. A Bíblia está dizendo que eles não conseguiram vencer. Deus sempre protegeu o seu povo, protegeu Jerusalém. Mas quando o inimigo das nossas almas, ele não consegue pela força, ele usa uma outra estratégia, que é a estratégia do medo, estratégia do temor. Nós temos vivido hoje, o temor tem sido avassalador no coração das pessoas. Muita gente que serve a Deus, muita gente que busca a Deus, está com as suas emoções desequilibradas, diante do temor, diante das coisas que nós estamos vivendo, diante de um futuro que nós não conseguimos vislumbrar ainda como virá soluções. Agradeço aqui a presença do nosso prefeito municipal, e nós oramos pela sua vida, e Deus dê sabedoria para enfrentarmos esse momento tão difícil. Mas eu estou feliz que, olha, nós temos gente até na última galeria, glória a Deus, nós estamos voltando ao que era antes. Deus sabe todas as coisas, a gente não pode prever nada, mas Deus cuida do seu povo. Mas o inimigo, ele é sagaz. Uma das armas poderosíssimas dele é o medo, é o temor. E assim ele fez contra o rei Acás, contra Jerusalém. No versículo 2 diz assim: informaram ao rei: a Síria montou um acampamento em Efraim, com isso o coração de Acás, com isso o povo de Deus teve um medo avassalador. E o seu povo agitou-se como as árvores da floresta
agitam-se com o vento. Quando há temor, quando há inquietação, quando as nossas emoções estão desequilibradas, nós tomamos atitudes erradas, nós tomamos decisões erradas. Quando esse povo estava sendo influenciado pelo temor, cada um falava uma coisa, cada um dava uma opinião, e o povo totalmente desorientado. E muitas vezes a gente se sente assim, diante dos temores. Eu tenho recebido relatos de pessoas dizendo, em desespero, dizendo: pastor, eu estou desesperado, eu não quero mais viver essa vida, eu estou cheio de temores, meu coração vive palpitante, porque eu tenho temor de tudo, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho insegurança em relação à minha família. Tem que imaginar que o que eles estavam enfrentando não era qualquer coisa, como nós também não estamos enfrentando qualquer coisa. É um inimigo poderoso, esse vírus, mas nosso Deus é muito mais poderoso. Não há poder que se compare ao poder do nosso Deus. Então era um exército confederados, eram várias nações que se reuniram para destruir Jerusalém. E Jerusalém, o povo de Jerusalém não tinha como se defender. E eles foram. Deus disse a Isaías: Isaías, vai lá e fala com o rei, traz uma palavra de vida. É o que você está ouvindo nessa manhã, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E aonde estava o rei? No aqueduto. Por que no aqueduto? Se você não sabe, aqueduto é umas construções que eles faziam para levar a água até a cidade. Então, quando o rei teve medo, ele pegou o seu exército e foi lá no aqueduto para quê? Para proteger a água. Porque se os inimigos conseguissem envenenar a água, conseguissem trazer uma doença naquele lugar ali, uma peste, todo mundo seria aniquilado. Então, no seu temor, ele foi tentar fazer uma coisa da cabeça dele. Só que ele esqueceu que Deus já tinha protegido Jerusalém no passado. A palavra de Deus está dizendo que o inimigo tentou atacar, mas não conseguiram. Quando ouvimos a palavra de Deus, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé nasce em nossos corações, e quando cremos, as coisas acontecem. Quando nós cremos de verdade, as coisas acontecem, os milagres acontecem. Mas quando damos ouvidos às ameaças, aos medos de Satanás, o temor nasce em nossos corações. E como disse Jó, lá no capítulo 3, 25 e 26, diz assim: o que eu temia veio sobre mim. Quando nós damos ouvidos ao temor, as coisas acontecem. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Nós temos que dar ouvidos ao que Deus tem falado para você e ministrado no seu coração através da sua palavra, através das pessoas que têm ministrado na sua vida. A fé produz milagres, mas o temor produz derrotas. A mesma palavra que se usa para vento é a mesma que se usa para espírito. Então veio um vento que balançou as estruturas do povo de Jerusalém, e o vento é um espírito, o temor é um espírito, e nós repreendemos em nome de Jesus nessa manhã. Todo espírito de temor vai sair da sua vida, e você vai viver livre, em paz, em nome de Jesus. Está disposto a compartilhar aqui comigo do que Deus tem para nós, para que nós possamos vencer esse espírito de medo? Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o temor também vem pelo ouvir tudo que se opõe à palavra de Deus. E nós às vezes a nossa tendência é ouvir as coisas que vão em desacordo com a palavra de Deus. Eu acho que isso vai ser, querido, que a palavra de Deus diz para mim e para você que nenhuma arma forjada contra mim, contra você vai prevalecer. Tem um vírus que foi talvez manipulado contra mim, contra você, vai prevalecer. Mas se eu der ouvido aos temores, olha, morreu tal gente, estão morrendo os leitos. Tudo depende de como nós damos atenção para o que ouvimos. Mas a pergunta que não quer calar, pastor Ciro, tudo bem,
está explicado, eles estão com medo. Mas o que eu quero saber, na verdade, é como que eu vou ter controle sobre essas emoções, sobre esses medos. Eu preciso, porque eu não quero mais viver assim. Eu quero ter controle sobre as emoções. Primeira, isso aqui, irmãos, cada notificação, cada forma como Deus nos ensina, Deus dá diferentes formas para cada pessoa. Eu estou orientando você do que eu entendi da palavra de Deus. O que nós primeiro teremos que fazer? Busque a associação correta. Como assim buscar a associação correta? Buscar pessoas que têm relacionamento com Deus. Você tem ouvido a quem? Você tem buscado referências de quem? Isaías foi usado por Deus para enviar uma palavra de vida, para enviar uma palavra correta. Isaías disse assim: olha, não temas, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Você tem se associado a quem? Você tem ouvido a quem? Você tem ouvido a vizinha? Você encosta no portão e começa a reclamar e falar das coisas terríveis que têm acontecido. Cuidado com os inimigos de Jó, porque às vezes as coisas acontecem conosco e as pessoas têm um prazer, né, irmãos? De falar: olha, isso está acontecendo com você, porque você é um pecador miserável, você merece isso mesmo, viu? E tem muita gente que está disposta a ser juiz a todo tempo. Se tem uma ferramenta que as pessoas usam hoje para julgar, são as redes sociais. São os amigos de Jó. Olha, você... E não necessariamente. Às vezes a gente passa por provações. Jó passou por provações, mas ele era irrepreensível. Mas as pessoas gostam de julgar. As pessoas te acusam. Sabe por quê? Porque elas se sentem melhor. Eu sou melhor que aquela pessoa. Esse é um pecador, você vai morrer mesmo. Você tem que passar por isso. Você está passando por isso porque você não tem buscado a Deus de verdade. E a pessoa nem tem uma vida tão irrepreensível diante de Deus, mas ela tem prazer em julgar. Então são as pessoas que se sentem bem e o politicamente correto. Tudo, não, você não pode crer tanto assim, você tem que crer menos. Você não pode confiar tanto em Deus, não. Você acha que Deus vai proteger você? Não, vai devagar. Não, eu creio. Quando nós cremos, irmãos, nós cremos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com tudo que Deus deu para nós, para a gente, através da palavra dele, nos refugiarmos com segurança no que ele nos diz. Segundo, pode tocar, Márcio, toca na bênção, toca na unção. Segunda coisa, recorra à lembrança das promessas que Deus te fez. A gente esquece do que Deus já fez. A gente esquece das promessas que Deus... Quais as promessas que Deus deu para a sua vida? Que Ele ia abençoar você, que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, que Ele nunca ia te desamparar. Mas a gente esquece, a gente dá ouvidos para os temores. Olha só, como é que vai ser minha condição, eu perdi emprego, eu não tenho como viver para mais 3 meses. Mas olha o que acontece. Lá no versículo 3 diz assim: então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho Sear-Jazube. Mas por que Deus falou isso? Para Isaías sair com o filho dele? E vão encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Por que Deus pediu isso? Porque o filho de Isaías, Sear-Jazube, sabe o que quer dizer Sear-Jazube? O remanescente voltará intacto. Existia uma promessa sobre o filho de Isaías, e quando eles viram o filho de Isaías, eles lembraram: olha, esse é o Deus que cuidou de nós, o remanescente vai voltar intacto. Você que é filho de Deus, você vai ficar intacto. Nenhum mal vai chegar até você, você vai ficar intacto. Nós temos que lembrar das promessas de Deus. Deus disse uma promessa para essa igreja, que essa igreja seria referência, que essa igreja ia ser abençoada.
Pastor Ciro, pastor Osório passaram muitas lutas, mas a igreja continua abençoada. E eu sei que o Espírito Santo é aquele que vai movendo a igreja, que vai empurrando a igreja, que vai movimentando os corações, que vai fazendo, fortalecendo-nos a cada dia para que a gente vença esse mundo e seja uma noiva linda esperando a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos nos firmar nas promessas que Deus tem. Pastor, mas a coisa não acontece. Deus não tem o tempo dele igual ao nosso. O tempo de Deus é diferente, mas as promessas dele permanecem para sempre. A palavra dele permanece para sempre. A palavra dele não volta vazia. Primeiro, você tem que pensar com o que você está se relacionando. Você tem buscado em quem? Você tem buscado se relacionar nesses dias difíceis com gente de Deus? Gente que vai dar uma injeção de fé para você? Ou pessoas que vão te desanimar mais? Pessoas que vão falar, é verdade, né? Nós estamos... Que situação. Não, nós temos que ter pessoas como Isaías, que levem a palavra de vida. Você tem que se relacionar com gente que vai trazer a palavra de vida para você. Você tem que se associar com as pessoas corretas. Você tem que buscar trazer na lembrança as promessas que Deus já fez para você. E você tem que ter um domínio sobre as suas emoções, um domínio sobre o seu temor. Como assim, pastor? Eu não consigo. Isso é através da fé. A fé é uma decisão. Você decide se você crê em Deus ou se você crê nas circunstâncias do que está acontecendo na sua vida. É uma decisão. Você está disposto a crer que Deus cuida de você, que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele tem um plano para você, que você não está passando por essa terra aqui de uma maneira por acaso? Não, Deus tem um propósito. Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para mim. Eu preciso decidir a crer. Eu não estou sentindo nada, eu estou vendo que a situação está difícil. Eu decido a confiar em Ti. Eu decido a me estribar nas Tuas promessas, na Tua palavra. Eu pensava, como é que ia ser a igreja? Como é que vai funcionar? Eu decido crer em Deus. Eu decido colocar o meu futuro nas mãos de Deus. Eu decido caminhar daqui para frente, firmado no que Deus tem para mim. Pastor, eu acho que os sonhos que eu tenho, os planos que eu tenho não vão acontecer. Eu decido crer num Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Pastor Ciro, uma pessoa está no hospital, ela está desenganada pelos médicos. Eu decido crer que Deus vai trazer vida. E eu tenho ouvido tantos testemunhos maravilhosos. Hoje, antes de começar o culto aqui, uma mulher me parou e falou, pastor, deixa eu dar um testemunho. A minha filha, muito estudada, tinha muitos cursos, mas pendeu para o lado do homossexualismo. E eu era muito triste por isso. Mas Deus transformou a vida da minha filha, e ela tem buscado a Deus, e é uma nova criatura, e ela largou de todas essas coisas erradas do mundo, e tem buscado a Deus, e tem assistido os cultos aqui, e tem sido uma bênção para a vida dela. Assim como essa mãe, você tem que decidir a crer. É uma decisão, eu creio. Eu não vou como o mundo vai, pelo vento, vai para lá, vem para cá, como diz a palavra de Deus. Mas eu vou porque eu creio nas palavras de Deus. E a fé faz milagres. A fé muda a história das pessoas. Ontem eu falei para uma pessoa, a pessoa falando uma série de coisas que tem acontecido na vida dela. Eu falei, olha, existe um Deus que muda a história. É só isso que eu tenho para dizer para você. Mas tudo depende de você crer ou não crer. Pastor, como é que nós vamos chegar até esse final de 2020? Você decida crer. Decida crer nesse Deus. Existem dois caminhos. Ou nós damos ouvido ao que Satanás fala, porque qual é o paradoxo, qual é o
o diferente da verdade é a mentira. Satanás só usa de mentiras. Só que às vezes a gente dá ouvido para Satanás achando que o que ele está dizendo é verdade. Mas ele só usa de mentira, ele é mentiroso. O verdadeiro é a palavra de Deus. Será que eu posso confiar na palavra de Deus, pastor Ciro? A palavra de Deus é verdade. Só que os milagres só vão acontecer na minha vida e na sua vida quando nós decidimos agir com fé, quando nós decidimos a crer. A fé é uma decisão, crer é uma decisão, amar é uma decisão. Eu decido amar. Mas eu estou sentindo uma paixão daqui a pouco. Não, você tem que decidir. É uma decisão. Tem pais que abandonam os filhos, mas tem pais que decidem amar os filhos até a morte, até o último dia. É um amor que é um amor a partir de uma decisão. Terceiro lugar, em quarto lugar diz: minimize os problemas que vêm contra ti. Nós temos a tendência de agigantar os problemas. O nosso Deus é muito maior do que qualquer tipo de problema. Olha o que diz lá em Isaías no capítulo 4, olha o que Isaías falou para o rei, falou: olha, tenha cuidado, acalme-se, fica tranquilo, fique em paz, deposita sua confiança em Deus. Por que você está desesperado? Acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não se desanime. Muitas pessoas têm tirado a sua vida, têm entrado num quadro de depressão tremendo porque se desanimam, porque estão dando ouvidos às mentiras de Satanás e não decidiram crer no que Deus tem preparado para elas e tem cuidado delas. Não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante. O que faz um resto de lenha fumegante? Isaías está falando: isso aí não é nada. Você está preocupado com isso aí? Mas é um exército. Isso aí não é nada. Isso é um resto de lenha. É um carvão que só tem a fumaça. Não pega mais nem fogo. Não tem nem como pegar fogo. Minimize os problemas, minimize as dificuldades, minimize. Mas pastor, eu não posso fazer isso. Olha o que está acontecendo. Você tem que se estribar em Deus. Você mesmo, pela sua força, você não faz nada. Mas nosso Deus já venceu todas as coisas. Quinto, busque a revelação de Deus. Busque a revelação de Deus no seu quarto, na sua casa. Senhor, como é que eu vou agir? O que é que eu faço? Estou desesperado, eu não sei o caminho que eu vou tomar. Busque a revelação de Deus. A revelação que Isaías deu para o rei, que Deus deu para Isaías, e Isaías falou para o rei, foi assim: não será assim, isso não acontecerá. Declare na sua vida e na minha vida. Eu declaro na minha vida: nenhum mal acontecerá, em nome de Jesus. Tudo está se levantando contra você, mas isso não acontecerá. Salmo 119 diz assim que 119 versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Busque a revelação de Deus. Busque, não fique buscando hoje a gente vê que exaltaram tanto a ciência, né? Não, porque a ciência vai determinar como nós, né, prefeito? Mas existe um Deus que está acima da ciência. Defenderam tanto a ciência. Então olha, eu acho que pode agir de tal forma e de outra forma, mas a resposta certa está em Deus. Buscar revelação de Deus. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Buscando revelação de Deus. Lá no versículo 14 do Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Isaías capítulo 7, versículo 9: a cabeça de Efraim e Samaria, e a cabeça de Samaria e o filho de Ramalias, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. É uma questão de vida ou morte. Ou nós decidimos a crer, ou nós decidimos a ter fé, ou nós não vamos resistir. Mas a cada dia
Eu declaro na sua vida que você vai buscar ouvir a palavra de Deus e aumentar a sua fé, e a sua fé vai crescer cada vez mais, e você vai ser um gigante, fortalecido por Deus para vencer esse dia a dia. Aonde você vai, no seu trabalho, no seu estudo, em qualquer lugar que você for, você vai pensar: eu decido crer. É uma decisão minha. Eu decido crer no Deus que é redentor, que tem um plano de salvação, que realizou esse plano de salvação, trazendo o seu Filho unigênito, para que Ele morresse por mim, para que eu fosse justificado. Eu não mereço, ninguém merece, não tem ninguém, irmãos. Mas esse plano de redenção fez com que eu e você pudéssemos chegar diante do trono, diante do Deus Pai, buscar a revelação do céu. Eu não sou nada, eu não sirvo nada, eu não presto para nada. É isso que as pessoas te dizem mesmo. E é isso que Satanás buzina no nosso ouvido: você não presta para nada, você não serve para nada. Mas Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos valer muito diante de Deus Pai. E quando Deus Pai vê o sangue dele, o sangue do Filho dele espargido sobre a nossa vida, Ele nos recebe como filhos. Você vale muito, você foi comprado com um alto preço. Jesus se negou até o último momento. Jesus sabia por tudo que Ele ia passar. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim, não deixa eu passar por isso, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E por causa dessa atitude de Jesus, eu e você estamos aqui ouvindo essa palavra de salvação. Mas depende de uma atitude nossa, crer. Não adianta nada eu falar aqui, você saber. Irmãos, nós estamos sendo combatidos. Vocês ouviram falar que houve um projeto de tirar Jesus das escolas, dos ensinos, antes de Cristo e depois de Cristo? Por que isso? Ninguém pode negar a existência de Jesus. O nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele nasceu, e o inimigo sempre quis destruir esse plano de salvação. Como é que pode uma mulher grávida montar num jumento e viajar vários dias? Vai abortar. O inimigo fala: vai abortar. Mas Jesus tem um plano de vida. Nenhuma arma forjada contra mim e contra você vai prosperar. O inimigo, ele sabe, ele tenta agir da forma dele, mas Deus vem com a resposta final de vitória. Amém? Então, se nós não agirmos com fé, se eu não agir com fé, com certeza nós não vamos resistir. Com certeza nós vamos sucumbir. Mas você vê que maravilhoso. Pastor, quando foi escrito esse texto? Foi escrito há aproximadamente 730 e poucos anos antes de Jesus, antes de Cristo. Mas o profeta Isaías fala, mesmo nesse capítulo 7, no versículo 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Qual o sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco, esse é o nosso Deus. Isaías já profetizava sobre Jesus há 730 anos atrás. Então, nessa mesma história, Isaías já falava sobre Jesus, esse Jesus que nós estamos vivendo. Então, o que eu digo para você: decida crer. Decida crer, decida não dar ouvidos às coisas que vêm na sua mente de derrota. O inimigo, ele trabalha com essa arma violenta que é a arma do temor. Mas em nome de Jesus você vai repreender esse espírito de temor da sua casa, da mente dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, em nome de Jesus. Assim como Deus foi com o povo de Israel há muitos anos atrás, já dá mais, 2.800 anos atrás. Assim Ele é comigo e com você. E eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Poder para continuar firmes com Jesus. Sermos gigantes, decidimos a crer, procurar com quem nós vamos falar, com quem nós vamos ouvir, baseados nas promessas que Deus nos deu. Nós temos que renovar a nossa mente. Se nós pensarmos como o mundo pensa, nós vamos sucumbir, como diz a palavra de Deus. Mas se nós cremos, nós vamos ser mais que vitoriosos em nome de Jesus. Você que vai celebrar a maior vitória de todas, que foi a vitória na cruz do Calvário. Essa vitória nós temos que vibrar. Tem gente que torce para o Corinthians, né? Um time legal. Eu gosto do Corinthians.
Sabe, prefeito? Acho bacana. Estou brincando, mas a gente faz isso para descontrair. Mas tem gente que quando o Corinthians foi disputar o Campeonato Mundial, onde foi mesmo? Japão? Não lembro onde é que foi. Gostei tanto desse time que nem lembro. Mas gente que vendeu geladeira, vendeu fogão, vendeu tudo. Mas e depois, como é que você vai fazer quando você voltar? Ah, não interessa, o que eu quero é estar lá. E a pessoa não tem a dimensão de celebrar a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ele não sabe, não tem entendimento. Porque é uma salvação eterna, você vai ser salvo para a eternidade. Precisamos entender isso a cada dia, esperar, anelando esse dia da volta de Jesus. Mas mesmo enquanto Jesus não leva a sua igreja, eu e você vamos decidir a crer, vamos decidir a ter fé nas promessas de Deus, vamos nos conectar com pessoas que vão injetar fé na nossa vida, que vão trazer palavra de vida. São decisões, irmãos, tudo é decisão. Vou ouvir a vizinha que está mais amargurada que eu, ou vou ouvir um homem de Deus, ou vou buscar na palavra de Deus? Vou buscar nas minhas lembranças as minhas derrotas, ou vou buscar na minha lembrança as promessas que Deus já fez para mim e as vitórias que Ele já me deu no passado? Lembra do que Deus já fez na sua vida? De milagre mesmo. Acho que a gente fizer uma fila aqui, tem um testemunho de milagre, nós vamos fazer uma fila aqui, a gente vai ficar até 2 horas da tarde aqui, ouvindo o que Deus já fez. Só que a mente da gente, nós temos a tendência de esquecer. Mas esse Deus, Ele continua realizando milagres, Ele vai cuidar de você. Tudo depende da decisão de crer.